Bem-vindo de volta a nós, onde juntos contemplamos as maravilhas que Deus e o Criador concederam ao mundo natural. Hoje, embarcaremos em uma jornada muito especial para explorar 25 das árvores e plantas mais raras e extraordinárias do nosso planeta. Essas espécies, com sua beleza e singularidade, são uma prova clara da grandeza e da criatividade ilimitada do Criador. Vamos descobrir juntas não apenas formas impressionantes, mas também histórias de sobrevivência inspiradoras. Cada uma dessas plantas carrega em si uma narrativa única, uma jornada de resistência e crescimento em ambientes desafiadores, refletindo a sabedoria e a majestade de Deus. Ao contemplarmos e aprendermos sobre elas, não nos esqueçamos de agradecer e louvar o Criador, pois foi Ele quem nos deu essas maravilhas para que pudéssemos explorá-las e refletir sobre elas. Prepare-se para se deslumbrar com as criações extraordinárias da natureza, onde cada detalhe revela a perfeição e o poder infinito de Deus. E agora, reúna sua família e seus amigos e aproveite esses momentos de relaxamento conosco. Número 25. Flor cadáver. Rafflesia arnoldii. A Rafflesia arnoldii é uma flor gigantesca, a maior do planeta, com tamanho suficiente para surpreender qualquer um que a veja pela primeira vez. Imagine-se perdido em uma floresta tropical no Sudeste Asiático, onde uma flor tão grande poderia facilmente ser confundida com uma pequena nave espacial alienígena. Mas essa flor não impressiona apenas pelo tamanho. Ao florescer, ela libera um odor fétido semelhante ao de carne em decomposição, um cheiro capaz de causar náuseas em algumas pessoas. No entanto, esse mau cheiro é uma estratégia brilhante de sobrevivência. Ele atrai insetos como moscas e besouros, que se tornam os polinizadores da planta. O mais fascinante é que a Rafflesia arnoldii é uma planta parasita. Ela vive oculta dentro de vinhas, absorvendo água e nutrientes de sua planta hospedeira como se fosse um fantasma vegetal. Só revela sua forma verdadeira quando está pronta para florescer, e nesse momento sua estranha flor se abre, capturando todos os olhares. Com pétalas vermelho-acastanhadas cobertas por manchas brancas, ela pode chegar a medir até 1 metro de diâmetro. O mau cheiro, aliado ao calor que a flor emite, não serve apenas para chamar atenção, mas é uma estratégia perfeita para atrair os insetos responsáveis pela polinização. Apesar de sua aparência bizarra, a Rafflesia arnoldii é um símbolo precioso das florestas tropicais do Sudeste Asiático e uma prova da criatividade ilimitada do Criador. Essa planta é reverenciada na medicina tradicional da Indonésia e aparece com frequência em selos postais do país. Contudo, como muitas outras maravilhas naturais, ela enfrenta o risco de extinção devido à perda de habitat e ao impacto do ecoturismo. Embora não esteja oficialmente classificada como espécie ameaçada, seu número está diminuindo, tornando cada encontro com essa flor um presente raro do Criador, um lembrete da fragilidade da natureza e da importância de preservarmos esses tesouros. Número 24. Titan arum, Amorphophallus titanum. O Titan arum, ou Amorphophallus titanum, é uma planta colossal e enigmática que impressiona qualquer um que a veja. Descoberta em 1878 pelo botânico italiano Odoardo Beccari, na ilha de Sumatra, Indonésia, essa planta não é apenas um marco na botânica, mas também um testemunho da perfeição das obras do Criador. O Titan arum produz apenas uma folha por ano, depois entra em estado de dormência, repetindo esse ciclo várias vezes como em um ritual da natureza. Mas o momento mais espetacular chega quando a planta entra em seu ciclo de floração, algo que ocorre apenas a cada 4 ou 5 anos. Nesse curto período, um verdadeiro espetáculo se revela. Uma espata enorme se abre, mostrando um interior de cor vermelho escuro, e um odor penetrante de carne podre se espalha,
atraindo os insetos responsáveis pela polinização. Essa estratégia é uma solução evolutiva engenhosa para garantir a reprodução da espécie. Após a polinização bem-sucedida, o Titan Arum produz cerca de 400 frutos que mudam de amarelo para vermelho brilhante quando amadurecem. Esses frutos não são para consumo humano, mas servem de alimento para tucanos e outras aves frugívoras. Esse processo exige tanta energia que a planta precisa de vários anos para acumular forças antes de florescer novamente. O Titan Arum detém o recorde mundial do Guinness como a maior flor do mundo, com espécimes que já ultrapassaram 3 metros de altura. Hoje, essas gigantes vegetais podem ser admiradas em diversos jardins botânicos ao redor do mundo, como na Estufa de Flores de São Francisco e no Jardim Botânico da Universidade de Varsóvia. São verdadeiras obras de arte vivas, que nos convidam a admirar e agradecer ao Criador pela complexidade e beleza da vida. No 23. Vitória régia gigante, Victoria amazonica. Imagine uma maravilha aquática onde beleza e força se unem de forma espetacular. Assim é a Victoria amazonica, uma das maiores e mais impressionantes espécies de Vitória régia do mundo. Encontrada nas regiões tropicais da América do Sul, ela não é apenas uma planta aquática, mas um verdadeiro símbolo de elegância e poder criativo do Criador. Suas folhas gigantes podem atingir de 1,2 a 1,8 metros de diâmetro, parecendo barcos verdes flutuando sobre a água, criando uma cena hipnotizante. Essas folhas são sustentadas por nervuras espessas e resistentes, formando bordas elevadas que as tornam ainda mais imponentes. Para se proteger, a planta possui espinhos afiados em sua parte inferior, impedindo que peixes e outros animais herbívoros se alimentem dela. O espetáculo se torna ainda mais fascinante quando suas flores se abrem. Em um intervalo de apenas 2 ou 3 dias, grandes flores brancas e perfumadas, com aroma de abacaxi, emergem. Mas a surpresa não para aí. Durante esse curto período, a flor muda de cor e até de sexo, passando de feminina para masculina, garantindo que os besouros polinizadores completem o ciclo de reprodução. Recentemente, cientistas identificaram uma nova espécie chamada Victoria boliviana, que hoje é reconhecida como a maior de todas. Em seu habitat natural, suas folhas podem chegar a 3 metros de diâmetro e suportar até 80 quilos. No entanto, essas maravilhas estão ameaçadas pela destruição do habitat e pelo desmatamento na Amazônia. Essa realidade nos lembra da urgência de preservar essas joias da natureza para que continuem encantando futuras gerações e inspirando gratidão ao Criador. No 22. Planta jarro, Nepenthes attenboroughi. No reino mágico da natureza, a Nepenthes attenboroughi se destaca como uma verdadeira mestra entre as plantas carnívoras. Descoberta em 2007 no Monte Vitória, na ilha de Palawan, essa planta foi batizada em homenagem a Sir David Attenborough, ícone da exploração da vida selvagem. Com jarros em forma de sino que podem atingir até 30 centímetros de altura, ela é uma armadilha natural espetacular. Cada jarro muda de cor e forma ao longo do tempo, com uma tampa que se abre para atrair pequenos animais. Quando presas como roedores ou insetos caem dentro, o líquido digestivo do jarro se encarrega de decompor e absorver os nutrientes. Essa adaptação impressionante faz da Nepenthes attenboroughi um lembrete da engenhosidade do Criador e da delicadeza dos ecossistemas. Infelizmente, a espécie está ameaçada devido à sua distribuição restrita e à coleta ilegal. Sua sobrevivência depende de ambientes muito específicos, com solos ultramáficos e temperaturas controladas. Quando cultivada em condições ideais, boa luminosidade, ventilação e uma dieta de insetos ou fertilizantes apropriados, ela pode se desenvolver vigorosamente.
Observar essa planta em ação é como testemunhar uma pequena lição de biologia em tempo real, reforçando nosso dever de respeitar e proteger a natureza. A jornada para o reino do pinheiro de Voleme, ou Volemia nobilis, é como uma viagem de volta ao passado misterioso da Terra, onde esta espécie, um verdadeiro fóssil vivo, continua a sobreviver há milhões de anos. Descoberto em 1994 nas Montanhas Azuis da Austrália, o pinheiro de Voleme é como um presente precioso que o Criador nos deu. Seu reaparecimento, depois que se acreditava que estivesse extinto há mais de 2 milhões de anos, nos deixa maravilhados e gratos. Como uma história mágica retirada das páginas da história da Terra, o pinheiro de Voleme não é apenas uma árvore rara, mas uma prova viva da grandeza do Criador, que preservou esta espécie ao longo de milhões de anos. Hoje, restam menos de 100 indivíduos na natureza, cada um com uma longevidade impressionante, entre 500 e 1000 anos. Seus galhos e folhas perenes mudam gradualmente de um verde brilhante para um tom amarelado ao longo do tempo, como um símbolo de eternidade e imortalidade. Seus cones masculinos e femininos, combinados com sua forma majestosa e resistente, são uma lembrança dos tempos antigos, de uma era em que estas árvores grandiosas dominaram o planeta. O pinheiro de Voleme é mais do que uma árvore. É um testemunho da reverência pela natureza, criado pelo Criador para que possamos contemplar e preservar. Em 2020, quando esta espécie enfrentou o perigo de um grande incêndio em Gosper Mountain, uma operação heróica realizada por bombeiros especialmente treinados conseguiu salvar os últimos espécimes selvagens. Esse ato não apenas protegeu esta árvore milagrosa da extinção, mas tornou-se um símbolo de esperança, lembrando-nos da incrível capacidade de regeneração da natureza, como a história bíblica de Lázaro, em que a vida ressurgiu da morte. Hoje, o pinheiro de Voleme também encontrou seu lugar em jardins botânicos e estufas ao redor do mundo, admirado por sua beleza e por seu parentesco com o Monkey Puzzle Tree. Jardins botânicos renomados como o Royal Botanic Gardens, Kew, dedicam-se a reproduzir e conservar esta espécie para as gerações futuras. O 250º aniversário do Jardim de Kew foi marcado pelo plantio de um pinheiro de Voleme, consolidando seu lugar no patrimônio botânico da humanidade. O caminho do pinheiro de Voleme ainda continua. A coleta de sementes para o Millennium Seed Bank segue em andamento para garantir sua preservação, funcionando como um farol de conservação e herança viva que devemos valorizar e proteger. O pinheiro de Voleme não é apenas uma árvore, é uma parte do legado vivo que o Criador concedeu ao mundo, um lembrete da resiliência e da força eterna da natureza. No reino encantado da natureza, existe uma flor que exala um mistério gótico, quase como se tivesse sido pintada pelas próprias mãos do Criador. É a orquídea Drácula, uma flor tão enigmática e peculiar que poderia facilmente ser a protagonista de uma história sombria e cheia de magia. Descoberta nas montanhas cobertas de névoa do México, América Central, Colômbia, Equador e Peru, seu nome vem de Drácula, pequeno dragão, evocando a imagem do lendário Conde Drácula. Com suas pétalas que lembram dragões de um vermelho profundo, esta orquídea é um espetáculo de força e beleza selvagem, um reflexo perfeito da dramaticidade com que o Criador a desenhou. A orquídea Drácula vive no frio e na sombra das florestas, longe da luz solar direta, quase como um personagem misterioso que evita o olhar do mundo. O mais fascinante é que ela não precisa de solo para crescer. Ela vive suspensa, agarrada às cascas das árvores nas florestas úmidas, como se estivesse flutuando no ar. Suas flores são um verdadeiro show. Algumas lembram o rosto de um macaco, outras parecem pequenos dragões sorridentes. É como um baile de máscaras da natureza, onde cada flor carrega um segredo e uma forma singular.
Para atrair seus polinizadores, principalmente moscas Drosophilidae, essas flores exalam um aroma semelhante ao de cogumelos, um truque engenhoso da evolução. Cultivar a orquídea Drácula pode ser um desafio, mas ela se desenvolve bem em ambientes frios, úmidos e sombreados, até mesmo em banheiros bem iluminados. Quando floresce, transforma-se em uma escultura viva, uma pequena obra-prima que recompensa a paciência de quem a cultiva. É uma lembrança de que, como tudo o que o Criador fez, a verdadeira beleza, muitas vezes, está nas formas mais incomuns e surpreendentes que a natureza nos apresenta. Imagine uma planta que parece saída de um filme de ficção científica, sobrevivendo em um dos ambientes mais severos da Terra. Essa é a Welwitschia mirabilis, uma espécie única, um fóssil vivo, e o último sobrevivente de uma linhagem vegetal antiga, um presente do Criador para nosso planeta. Diferente de qualquer outra planta, a Welwitschia é uma prova viva de resistência e perseverança. Seu caule, semelhante a uma raiz gigante, produz apenas 2 folhas largas que continuam crescendo durante toda a vida da planta. Uma imagem de vida e resiliência eternas. Essas folhas podem atingir até 3 metros de comprimento, mesmo com as pontas ressecadas pelo vento e pela areia do deserto. Algumas Welwitchias têm entre 1.500 e 2.000 anos de idade, sobrevivendo a mudanças climáticas e geológicas por milênios. A Welwitschia mirabilis é um verdadeiro guardião do tempo, uma relíquia viva do passado pré-histórico da Terra. No coração do deserto da Namíbia, ela permanece como um testemunho da força e da maravilha da vida, lembrando-nos de agradecer e admirar o poder do Criador. No maravilhoso mundo das plantas, a Codariocalix motorius, conhecida como planta dançarina, é uma verdadeira obra de arte viva. Membro da família das leguminosas, esta planta tem a capacidade única de mover suas folhas de forma ritmada, quase como um balé natural coreografado pelo próprio Criador. Quando a temperatura ultrapassa os 22 graus Celsius, a planta dançarina começa seu espetáculo, movimentando suas pequenas folhas laterais para captar o máximo possível de luz solar. Cada movimento é calculado, não é um simples acaso, é uma estratégia precisa para otimizar a fotossíntese e garantir seu crescimento. Além de dançar, essa planta parece usar seus movimentos como mecanismo de defesa, afastando predadores ou imitando borboletas, o que impede que insetos coloquem ovos sobre suas folhas. Não é à toa que ela é chamada de planta telégrafo. Seus movimentos lembram sinais de código Morse, como se a natureza estivesse nos enviando mensagens secretas. Até mesmo Charles Darwin ficou fascinado por ela, descrevendo suas danças no livro The Power of Movement in Plants, de 1880. A planta dançarina é mais que uma curiosidade botânica, é um lembrete de que a vida é cheia de surpresas e que o Criador, em sua sabedoria, espalhou maravilhas até nas formas mais simples da natureza. No jardim multicolorido da natureza, existe uma flor que não se parece com nenhuma outra, destacando-se por sua magia e raridade, como um presente inestimável concedido pelo Criador ao mundo. Trata-se da flor cadupu, um cacto encantador que vive e floresce sob a luz suave da lua. Com suas pétalas delicadas, essa flor só se abre à noite, quando a escuridão envolve tudo e a aurora ainda não despontou. Por isso, a cadupu é chamada de Rainha da Noite, possuindo uma beleza misteriosa e hipnotizante que pode ser contemplada apenas por breves momentos. Originária do sul do México e da América do Sul, suas pétalas podem atingir até 30 centímetros de comprimento, oferecendo um verdadeiro espetáculo visual, um balé sedutor sob o luar. Sua floração é tão rara que acontece apenas uma vez, desaparecendo rapidamente como um sonho. Essa efemeridade cria um contraste perfeito com o céu noturno, como se a flor surgisse e partisse em silêncio,
tal qual uma obra de arte esculpida pelo Criador, deixando-nos maravilhados diante de sua beleza fugaz. Cultivar a flor Kadupul é uma jornada que exige paciência infinita, já que ela floresce somente por um curto período, entre o fim da primavera e o verão. Além disso, ela possui valor medicinal em várias culturas asiáticas, sendo utilizada no tratamento de doenças respiratórias e acreditando-se que possua propriedades analgésicas. Cercada de lendas e mitos, a Kadupul simboliza a beleza passageira da vida, transmitindo uma mensagem sobre a preciosidade de cada instante. Assistir à floração da Kadupul é como presenciar um milagre, um encontro mágico que a natureza nos concede, deixando uma lembrança inesquecível. Ao sentir seu perfume doce e envolvente na calada da noite, tem-se a sensação de tocar o eterno e o efêmero ao mesmo tempo, uma dança sob a lua que desaparece com o nascer do sol. Essa maravilha é uma prova viva da perfeição da obra do Criador. Em meio a uma paisagem desértica árida, onde o tempo parece ter parado, a árvore sangue de dragão, Dracaena cinnabari, ergue-se majestosamente, como sentinelas que resistem em um mundo hostil, onde a vida só é possível graças à resiliência e à força vital. Essa árvore não é apenas uma planta, mas um monumento vivo de poder e mistério, um presente do Criador para a ilha de Socotra, um território enigmático pertencente ao Iêmen. Com sua copa em forma de guarda-chuva gigante e suas folhas afiadas, ela parece saída de uma lenda antiga, carregando consigo histórias que despertam admiração. A seiva da árvore sangue de dragão, de um vermelho intenso, é considerada o sangue do dragão nas tradições mitológicas, possuindo poderes místicos e grande valor medicinal. Ao longo da história, essa resina preciosa foi usada para múltiplos propósitos, desde a fabricação de violinos até a preservação de manuscritos raros. Seu tom rubro parece conter a essência da vida, sendo uma prova tangível do milagre da criação. Mais do que sua aparência singular, essa árvore desempenha um papel crucial no ecossistema de Socotra. Seus galhos se ramificam de forma geométrica, criando uma copa densa que captura a umidade do ar e oferece abrigo às formas de vida sob sua sombra. O Criador dotou essa espécie de uma engenhosidade notável, permitindo que ela sobreviva e proteja a vida em um ambiente extremamente hostil. Contudo, como tantas outras maravilhas naturais, a árvore sangue de dragão enfrenta ameaças devido à perda de habitat, às mudanças climáticas e à ação humana. Sua população vem diminuindo e, sem medidas de conservação, corre risco de extinção. A história dessa árvore é um alerta poderoso sobre a importância de preservar os tesouros vivos da Terra, para que eles continuem a existir como legados do Criador para as gerações futuras. No vasto e misterioso reino das plantas, a Middle Mist Red surge como uma joia rara, uma história viva repleta de fascínio. Essa flor não é apenas bela, mas carrega uma trajetória de superação e resiliência, como se fosse um presente especial do Criador para a humanidade. Originária da China, essa camélia de tom rosado foi descoberta por John Middlemist em 1804, que a levou para a Inglaterra, onde se tornou um tesouro nos jardins botânicos. Apesar do nome, a Middle Mist Red não é exatamente vermelha, mas possui um rosa profundo e encantador, criando uma beleza hipnotizante. Hoje, ela está quase extinta em seu país de origem e sobrevive em apenas 2 locais no mundo: um jardim botânico na Nova Zelândia e a Chiswick House, em Londres. Sua jornada de sobrevivência é um testemunho comovente de resistência frente aos desafios da natureza e da história humana. Mesmo diante de guerras, abandono e décadas de negligência, a Middle Mist Red continua florescendo no meio do inverno, um verdadeiro símbolo de esperança e renovação, graças ao cuidado apaixonado de botânicos dedicados. Porém, propagá-la é um desafio. Embora pertença à família das camélias,
Conhecidas pela facilidade de multiplicação, essa variedade é extremamente difícil de reproduzir, aumentando ainda mais seu valor e fascínio. Além de sua beleza, a Middle Mist Red oferece benefícios à saúde. Rica em antioxidantes, ela auxilia o coração, pode ajudar no combate ao câncer e é uma excelente fonte natural de hidratação para a pele, graças ao seu alto teor de ácido oleico e propriedades anti-envelhecimento. É um exemplo perfeito da obra do Criador, bela por fora, benéfica por dentro, um símbolo da perfeição e do cuidado divino. Se você achou fascinantes as plantas e flores que apresentamos hoje, não se esqueça de ativar o sininho para não perder a segunda parte, onde continuaremos explorando espécies únicas e maravilhas da natureza. Cada planta carrega consigo uma história e um traço da criatividade infinita do Criador que podemos admirar e aprender. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas, pois a natureza está cheia de segredos e milagres que só revelam sua beleza a quem olha com atenção. Obrigado por nos acompanhar. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo se ele te inspirou. Nos vemos na próxima parte com ainda mais maravilhas.